tá bom? Mas abre a tua Bíblia aí, porque eu não quero perder tempo. O presbítero Paulo, ele me deixou bem à vontade aqui para ministrar a palavra de Deus, mas eu sei que o pastor Clóvis está assistindo, né? Então, estou brincando, mas abre aí tua Bíblia em Juízes capítulo de número 7, a gente vai ler do capítulo de número 7, capítulo 7, versículo 2, nós iremos ler do versículo 2 até o versículo de número 7, tá bom? Juízes, capítulo 7, versículo 2 até o versículo 7, eu vou ler para nós ganharmos tempos, tá bom? E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, aprego-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Então nós temos aqui 32.000 ao todo. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali tos provarei, e será que aquele que eu te disser te irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que todo a outra gente se vá cada um ao seu lugar. Amém? Meus irmãos, eu esqueço que vocês não estão aqui, então eu fico falando desse jeito como fosse me responder, né? Mas você me responde aí, e aí fica tudo certo. Mas vamos lá, meus irmãos, essa palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, eu vou ser bem sucinto, eu vou ser bem direto, tá bom? Tem sido um assunto que eu tenho conversado muito com os meus amigos. Temos conversado muito com isso, por quê? Porque vivemos em tempo de pandemia. Tempo de pandemia tem sido um tempo de crise. Nós estamos, quem não está vivendo crise? Irmãos, a gente vê nos jornais, aí é crise econômica, é crise psicológica, é crise espiritual, estamos sendo açoitados, estamos sofrendo, não tem sido fácil, o momento em que estamos vivendo tem sido difícil, são casais, são famílias, a gente todo mundo teve que ficar em casa, foi um tempo que todo mundo ficou em casa, ao invés de se unir, muitos estão se separando, muitos estão se distanciando. Quando a gente vê é um momento que nós poderíamos ter mais tempo de oração, de busca, de leitura da palavra, é um tempo que nós estamos mais frios espirituais, nós não estamos tendo força de estar conectado com Deus, num tempo que nós estamos em casa, quando tudo está tranquilizando, parece que a ansiedade está nos açoitando mais do que antes. É o tempo que nós estamos vivendo. É crise financeira. Hoje eu vi um vídeo que eu até postei nas minhas redes sociais. Cara, a gente vê pais chorando no supermercado, gritando porque não tem condições, perderam seus empregos, não estão tendo mais suas finanças para poder ajudar na tua casa. Cara, estamos vivendo um momento de crise. Isso é notório para todo mundo. Só que antes, nós viemos de um tempo que, irmãos, parece que tudo estava sendo levado de qualquer jeito. E se existe alguém que não leva de qualquer jeito, é Deus. Irmãos, nós vivemos em um tempo que, preste atenção nisso, Deus, Ele não quer qualquer um ao lado dele. Lucas, como assim? O amor dele não alcança todos? Alcança todos. Isso é óbvio. Porém, precisamos corresponder a esse amor.
para que Cristo esteja em nós e o Pai veja o Cristo sobre nós. Mas aonde que eu quero chegar nisso tudo que eu estou falando de introdução? Irmãos, vivemos diariamente em batalhas espirituais. Vivemos diariamente em uma guerra espiritual. E quando nós vivemos em guerras espirituais, e aí Paulo ele já fala que a nossa guerra não é contra a carne, mas a nossa guerra é contra principados e potestades. Ele está falando de uma guerra que vai muito além. Ele está falando de uma guerra espiritual. E nós vivemos constantemente em guerra espiritual. E quando vivemos em guerras espirituais, Deus, Ele não vai olhar e querer qualquer um. Lucas, como assim? Pegamos a história de Gideão como nós estamos lendo. Deus ele olhou e falou o seguinte: tem muita gente. Olha, eu não estou aqui falando mal. Não estou falando mal porque eu fui. Eu senti Deus. Eu estive presente, eu senti Deus. Eu chorava quando eu estava naquele lugar. Mas nós, ano passado, e quem não lembra disso, eu lembro que foi num sábado, num domingo, eu vim aqui na IEV, inclusive no culto pela manhã, e até o pastor Agel comentou sobre ele. Foi sobre o descendo. E foi demais aquele dia, foi incrível. Quem foi sabe como é que foi. Foi de incrível, o país parou, o mundo parou. Foi algo incrível, aquilo fez história. Tenho certeza que minha filha vai comentar comigo, eu vou falar, eu estive. Só que aí, irmãos, em uma guerra espiritual, não é de qualquer jeito que nós entramos. Não é de qualquer jeito que nós pegamos um ambiente que o diabo tem dominado e nós declaramos pelo nome de Jesus que não é mais dele. Não é de qualquer jeito. Ei, não é de qualquer jeito que a tua família vai vir aqui, que tu pede, tua família não serve a Deus como você, e não é de qualquer jeito que ela vai vir aqui. E para isso o que Deus fez? Permitiu uma pandemia vir sobre nós. E aí quando a pandemia vem sobre nós, vem sendo separado o quê? Aqueles que de fato querem servir a Ele em espírito e em verdade. Aqueles que de fato querem viver com tudo, de todo o seu coração para Ele. E aí olha só, quando Deus ele olha para todos aqueles homens, e ele vê 32 mil homens, ele vira para Gideão e fala, tem muito. Porque eu não quero que olhem e falem que foi pela mão deles. Mas eu quero que olhem e saibam que foi por mim. Ei, se nós olharmos hoje, quantos não desistiram? Se nós olharmos hoje, quantos não abandonaram? Quantos não esqueceram? Esqueceram do convívio e da comunhão. Se esqueceram do irmão, da oração, da leitura bíblica. Ei, quantos de nós não esquecemos? Mas ao mesmo tempo, eu glorifico a Deus, porque muitos também estão resistindo a tudo isso que tem acontecido. Então se hoje você está aí, e você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, poderia estar assistindo novela, poderia estar assistindo uma série na Netflix, mas ei, tu está aí assistindo, cultuando a Deus. Ei, o Espírito Santo de Deus me fala que Ele te escolheu e você tem correspondido ao chamado dEle. E isso é motivo de nós glorificarmos e exaltarmos ao nome de Jesus. Mas nessa peneira que Deus fez, Ele começa eliminando quem? Os medrosos. Por que os medrosos? Irmãos, quem está com medo tem duas reações naturais. Ou nega ou abandona. Quem está com medo, ou ele nega a fé, ou ele nega aquilo que ele acredita, ou ele abandona e se esconde. Por isso que Deus ele fala, eu não quero medrosos. Mas eu quero justamente os corajosos. Porque os corajosos, independente da situação, ele vai. Lucas, como assim? De onde você tira isso? Na negar a fé, lá em Lucas 22, quando Jesus é preso, Pedro começa a acompanhá-lo de longe. Olha o primeiro sintoma. E aí quando Paulo está de longe, Pedro está de longe, alguém chega para ele e fala assim, ei, eu te conheço. Você parece com Jesus, você não andava com Jesus?
Você fazia parte dos dois que andavam com ele. Não é você parece com ele, você não é. Primeiro sintoma de quem está com medo, nega. Porque Pedro fala, eu não conheço. Não, você está me confundindo. Não, eu não conheço. Porque quem está com medo, nega. É o primeiro sintoma, e por isso que Deus não quer medrosos. Porque Deus quer aqueles que assumem aquilo que são. Dentro da crise que nós estamos vivendo, e aí vem uma crise antes da pandemia. Nós vivemos uma crise que temos sido encurralados para negar aquilo que cremos. E aí temos que ouvir que homossexualidade, que tantos outros pecados de roubo, de tantas outras coisas, de pecados de mentira, porque com Deus não há diferença de pecado, mas com Ele é tudo pecado. E aí, não, peraí, isso daqui a gente precisa aceitar. Não, isso daqui a gente precisa pôr aqui. Não, ei, Deus não é um Deus que muda princípios, mas Ele é um Deus que Ele continua sendo Deus. E um Deus continuando sendo Deus, Ele quer corajosos que venham manter os seus princípios. E aí por isso Ele o quê? Não quero medrosos que venham negar a fé. Ei, Ele precisa de pessoas que não venham se esconder. Porque lá em João fala de homens que estão com medo. Lá em João 20, quando fala que Jesus aparece para os discípulos, no texto fala que eles se escondiam. E eles falam, se escondiam com medo dos judeus. Lá em 1 Samuel 17, quando Davi vem descendo para trazer comida para os seus irmãos, e ele depara com o exército, eles estão escondidos. Está lá o filisteu, Golias, amedrontando, e eles estão escondidos. Deus não quer homens que se escondam. Deus quer homens que, independente do que o mundo está falando aí, nós continuamos com os princípios, que a palavra de Deus não é igreja, não é instituição de igreja, não é homem, mas é a palavra de Deus que nos diz. E por isso que Ele quer corajosos que preguem, vivam isso. Porque hoje parece que nós esquecemos que a maior pregação é a nossa vida. Por isso que o presbítero Paulo, Agostinho, ele fala o seguinte: pregue em todo o tempo. Se for necessário, fale. Olha isso. Pregue em todo o tempo. Mas se for necessário, aí tu fala. Porque a tua vida é a maior pregação que o mundo pode ouvir. Por isso que Deus, Ele primeiro não quer os medrosos. Porque Ele não quer quem nega. E Ele não quer os que se escondam. Ele quer os corajosos. Em segundo, Deus quer pessoas racionais. Ele não quer qualquer um. Olha só o exemplo que olha só o contexto histórico, como Deus ele é claro. Por isso que a Bíblia ela é direta. Porque olha só, qual que é a comparação que o texto nos dá da irracionalidade? O cão. Ele fala o seguinte, os 10.000 que ficaram, peçam que desçam. Pode falar para eles beberem. Só que aqueles que se encurvarem e aqueles que lamberem a água como cão, olha o exemplo, como um cão. Porque cão é um animal, e animal é irracional. E o que é ser irracional? A pessoa irracional ela não tem consciência. A pessoa não, o animal irracional, ele não tem consciência. Ele não consegue enxergar consequência. Porque ele é irracional, ele não faz planos. Você nunca vai ver um passarinho, um papagaio, falando assim, eu preciso guardar aqui um pouquinho aqui das finanças, porque a crise está vindo aí, né? Eu não sei. Tu não vai ver isso, porque é irracional, é inconsequente. Agora, quem que é que Deus quer no exército? Quem é racional? Irracional é uma pessoa consciente, é uma pessoa que planeja, é uma pessoa que olha para o futuro. Ela não é momentânea. Eu achei muito lindo isso, porque quando eu pesquisava para fazer o esboço aqui para a pregação, e eu pesquisava, eu coloquei lá no Google, eu coloquei assim, irracional.
irracional. E lá, uma das coisas que eu vi, dentre os significados que estava o seguinte, da comparação com o irracional com o racional. O irracional não faz planejamentos, ele é momentâneo. Ele é impulsionado pelo momento. Olha isso. Ei, Deus não quer pessoas momentâneas. Deus quer pessoas constantes. Por isso que às vezes, aquele teu filho que você chora e clama para que volte para a igreja, aquele teu marido que tu ora, tu clama para que esteja na igreja, aquele teu emprego que você ora, pedindo para Deus que venha, demora para vir. Por quê? Porque Deus quer pessoas constantes. Deus quer pessoas que continuem clamando. Pessoas que não é uma oração que vai resolver, mas pessoas que clamem, pessoas que orem, que venham se entregar. Por isso que Paulo ele fala assim: ei, apresentei-vos um culto racional, porque Deus quer pessoas conscientes. Irmãos, eu cresci na Assembleia de Deus, eu congrego na Assembleia de Deus, cresci em igreja pentecostal. Só que não adianta eu me entregar ao pentecostalismo sendo irracional. Ei, eu preciso entregar um culto consciente. Eu tenho que saber o porquê que eu liguei a televisão para assistir o culto. Eu tenho que saber o porquê que eu me disponibilizei para vir aqui cultuar. Eu preciso saber o porquê que eu saio de casa para vir cultuar a Deus. Eu tenho que ser racional. E aí Deus olha lá do alto e Ele fala assim, chegando a um tempo, porque o mundo espiritual se mobilizou. Ei, falamos que iríamos cumprir o ID. Falamos que iríamos adotar os órfãos. Ei, falamos que iríamos olhar para as mulheres que foram abusadas, para as viúvas. Ei, isso mobiliza o mundo espiritual. E em uma guerra espiritual, Deus não quer qualquer um. Por isso que Ele fala, eu não quero medrosos. Por isso que Ele fala, eu não quero pessoas irracionais. Mas eu quero os racionais. Eu quero os conscientes. Eu quero aqueles que me adorem em espírito e em verdade. Ei, não é só uma adoração. Não é só vir e tocar. Ei, não é só vir cantar. Não é só vir aqui falar palavras. Precisa ser consciente. Precisa ser racional. Eu preciso entender. E por isso que Deus permite nós passarmos por tantas situações, para entendermos o porquê que nós estamos aqui e o porquê que fomos chamados para o chamado qual Ele tem para mim e para você. Dentro disso saem 9.700 homens. Ficam só 300. E eu acho isso maravilhoso. E eu já estou concluindo. Porque desses 300 que fica, Léo, sabe qual que é a estratégia? A estratégia é uma só. Gideão chega, recebe o sinal de Deus. E aí se você ler os versículos que vem em seguida dos versículos que nós lemos, Deus confirma para Gideão o momento de atacar. Gideão divide o exército em 3 partes, então tem 100 homens de um lado, 100 homens de um lado, 100 homens com ele de um lado. E a estratégia que Deus dá é o seguinte, que eles venham, olha só isso, que eles venham com trombetas, cântaros e tochas. E qual que é a estratégia de Deus? Que eles simplesmente façam barulho. E eu amo fazer barulho. Se tem alguém que gosta de ser escandaloso, que gosta de... que sabe, eles sabem. Os meninos toquem comigo que eles sabem. É difícil uma música que eu não oitavo, porque eu amo gritar. É difícil eu não pregar e eu não sair rouco, presbítero Paulo. O João tem que me acompanhar sempre. O João sabe. É difícil eu não sair rouco, porque eu amo fazer barulho. Porque quando você faz barulho... Ei, não sou eu, mas o que sai de mim é tão forte, tão vivo, que eu preciso pôr com tanta vida para fora, porque eu sei que o que sairá de mim vai gerar vida para quem ouvir. Então por isso hoje, você que está aí, que faz parte desses 300, que está olhando para tamanhos problemas, a gente olha para o governo e fala, não tem jeito. A gente olha para a economia e fala, não tem jeito.
A gente olha para o nosso bolso, para a nossa conta bancária e fala, não tem jeito. A gente olha para a nossa vida sentimental e fala, não tem jeito. A gente olha para a nossa família e fala, não tem jeito. A gente olha para a nossa vida espiritual e fala, não tem jeito. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele me traz aqui e ele me usa para falar contigo o seguinte: hoje faça barulho, porque o barulho que você fizer, o Espírito Santo de Deus vai mover e vai bagunçar tudo aquilo que te amedrontava e te dará a vitória, e você testemunhará aquilo que Deus fez sobre a sua vida, porque não é com tua força, não é com tuas mãos, mas é com as mãos do Deus vivo, o Deus onipotente, o Deus que nunca perdeu uma batalha. É esse Deus que está conosco, e é esse Deus que me impulsiona e que me usa hoje para falar contigo que você não está sozinho e que Ele está com você. Você pode adorar Ele na tua casa por isso, porque eu amo esse Deus. E hoje, tu está na tua casa, grita. Hoje, faça barulho, porque Deus entrou na tua casa. E hoje é dia de vitória para essa batalha que tu hoje está vivendo. Essa foi a estratégia. 32 mil homens. Não quero 32. Deixa 300. Eu acho isso maravilhoso, porque olha só. A comparação que a Bíblia dá é referente ao exército dos midianitas. Eles eram como enxames de gafanhotos. Não tinha fim. Eram muitos homens. Só que Deus dá uma estratégia que quando eles gritam, eles ficam loucos e ficam perdidos. Por isso que uma coisa eu te falo, irmãos. Por isso que a Bíblia é muito clara em dizer: as portas do inferno não prevalecerão. E eu concluo nisso. Por que, Lucas, as portas do inferno não prevalecerão? Porque parece que a gente entende esse texto em um outro contexto. Parece que a gente está falando o seguinte: as portas da igreja prevalecerão contra o inferno. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que as portas do inferno, quem ataca somos nós. A estratégia de ataque vem de nós. Então hoje quem ataca é você. Lucas, como que eu vou atacar, Lucas? Hoje na tua casa, na tua intimidade, dobra o teu joelho, fala com Deus: Pai, eu estou aqui hoje, e hoje eu só quero que o Senhor ouça a minha voz. Eu só quero gritar o mais alto, eu quero chorar, eu quero pôr vida em tudo que há em mim, para que hoje haja vitória e o teu nome venha a ser glorificado hoje em minha vida, e todos vejam e saibam que eu sirvo um Deus vivo e um Deus poderoso. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos aí na tua casa. Eu quero fazer uma oração por você. Nós que estamos aqui, feche os seus olhos. Porque assim como eles que estão assistindo, nós estamos aqui e cada um tem suas lutas. Cada um tem aqui as suas batalhas. Cada um tem aqui as suas provações. E hoje a nossa estratégia é fazer barulho. Então feche os seus olhos. Comece a falar para Ele: Deus, fala para Ele o seu problema. Fala para Ele a sua luta. Fala para Ele aquilo que tu precisa. Grita hoje, fala. Use as trombetas, o cântaro, as tochas. E hoje faça barulho para Ele. Em verdade, em espírito, em verdade, fala. O Espírito Santo de Deus fala comigo que Ele está tocando vidas, está renovando vidas, está dando força e esperança para quem não tinha esperança. Feche os seus olhos, irmão. Feche os olhos, irmão. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui. Nós te exaltamos, Senhor. Porque, Senhor Jesus, sabemos que o Teu Evangelho, Senhor Jesus, não é de qualquer jeito. E hoje nós estamos aqui, meu Pai, em espírito e em verdade. Hoje nós estamos aqui conscientes que estamos perante um Deus vivo e um Deus maravilhoso e grande. Um Deus santo e puro. Por isso que nós estamos aqui hoje, Senhor. Só que nós te apresentamos nossas falhas e os nossos erros. Só que diante deles hoje, não queremos nos esconder, não queremos negar nossa fé, não queremos ser irracionais,
Mas hoje nós queremos, Senhor Jesus, meu Pai, sermos corajosos diante de Ti, sermos racionais diante de Ti, e hoje diante de Ti, Senhor Jesus, sermos ousados, Senhor Jesus, e assim como a vitória que o Senhor deu a Gideão, hoje, meu Pai, sobre as nossas mãos, sobre a vida, Senhor Jesus, meu Pai, dessa mãe que está chorando, desse pai que está chorando pela uma porta de um emprego, que está chorando pela porta financeira, Senhor Jesus, pelo filho que está chorando por causa da depressão que bate na porta do teu quarto todos os dias, pela síndrome de ansiedade que bate na porta da tua filha e do teu filho todos os dias. Senhor Jesus, meu Pai, hoje eu clamo que o Senhor hoje dê vitória nas mãos dos teus filhos que tanto acreditam em Ti, porque nós acreditamos em Ti e nós sabemos que sobre nós não temos força, sobre as nossas mãos, sobre os nossos braços, Deus, nós não conseguiremos, mas hoje entregando em Tuas mãos, que o Senhor já venceu na cruz do Calvário, que o Senhor já venceu, meu Pai, hoje nós acreditamos e fazemos barulhos no mundo espiritual, acreditando no Deus vivo, e hoje nós cantamos o hino da vitória, porque o Senhor hoje, meu Pai, o Senhor hoje nos entregou a vitória em mãos, e eu acredito em Ti. Toca no coração da tua filha, toca no coração do teu filho, abraça aquele coração ferido, abraça aquele coração que não entende o que está passando, abraça o coração do desesperado, abraça o coração do depressivo, abraça do coração do desesperançoso, abraça o coração do que está ansioso. Senhor Jesus, abraça o coração de todos e mostre que eles não estão só, mas que o Senhor está com eles, e nós te louvamos e desde já te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor está conosco e podemos sentir a Tua presença, no nome santo de Jesus, amém e amém. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, quero agradecer a Deus, Pastor Clóvis, Presbítero Paulo, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês nesse momento, vocês possam orar, se entregar por inteiro para Deus, porque é isso que Ele espera de nós. Uma coisa é fato, irmãos, tudo isso tem acontecido, e uma coisa tem sido clara, Jesus está voltando, é tempo de nós reconhecermos e nos entregarmos por inteiro e mergulharmos, porque o Espírito Santo de Deus está buscando por nós, esperando de nós, filhos verdadeiros, que estão dispostos a se entregar por inteiro. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe essa igreja que tanto amo. No nome de Jesus, amém.